A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que nós estamos nos encontrando mais uma vez aqui no canal Palavra de Sabedoria. E que bom que você também já organizou um momento no seu dia a dia para refletir, para meditar a palavra de Deus. Nesses tempos que nós estamos vivendo, essa conexão com o Evangelho é muito importante para nos manter lúcidos, nos manter conectados com Deus. Eu gostaria também de pedir para você para que compartilhasse o vídeo, se inscrevesse no canal, desse o seu like, para que esse canal ganhe mais relevância e principalmente para que chegue aquelas pessoas que não têm esses momentos de reflexão, mas que talvez mais do que nunca estejam precisando desse contato com Deus. Hoje nós vamos meditar juntos a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 7 a 14. Pegue na sua Bíblia comigo, Filipenses 3, versículos de 7 a 14. E ali está escrito assim: Mas tudo isso, que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele, tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Não com a minha justiça, que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Cristo e pelo poder de sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isso, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente, persigo o alvo rumo ao prêmio celeste ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Essas são para nós, no dia de hoje, palavras do Senhor. E, meu irmão, essa mensagem de hoje também nos faz crescer. Observe que a primeira frase que São Paulo diz ali no início da leitura já nos remete bruscamente na profundidade do tema da reflexão. Pense em todas as coisas que você considera vantagem ou ganhos que foram construídos aí ao longo de toda a sua vida. Coisas pelas quais talvez você nutre profunda estima e sinta até orgulho de ter conquistado. Pense agora nessa frase que São Paulo inaugura o texto de hoje, quando ele diz que tudo que ele considerava como vantagem, passou a ter como sendo uma perda por causa de Cristo. O apóstolo explica a sua postura considerando Jesus um bem tão supremo que está acima de todas essas vantagens e ganhos que você, ou eu, ou ele, nós possamos conquistar ao longo de nossa vida. São Paulo chega a afirmar, por ele, ou por Cristo, tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Veja
o gigantismo e a profundidade dessas palavras. Eu gosto de pensar que a vida é uma jornada temporária e que Deus nos aprovisiona com tudo o que é necessário para essa jornada. Jornada, aliás, que não deve culminar com a morte, mas após uma vida, preservando uma real e profunda comunhão com Deus, nós então entraremos definitivamente na posse dos bens que são verdadeiros e eternos, que nós estaremos construindo já nessa vida, mas que ao mesmo tempo estarão preparados para nós na eternidade. Mas isso é uma questão de fé. É preciso acreditar nisso para viver essa dimensão no dia a dia. Me parece que a sociedade hoje, por influência da cultura, da mídia e até de uma educação materialista que nós recebemos, perdemos essa dimensão de vista. Parece que o grande equívoco da nossa geração é apegar-se de tal forma a essas provisões, que o nome diz é provisório, que Deus nos confia para essa jornada da vida, que vivemos como se o objetivo último da nossa existência fosse o acúmulo de bens, o esbanjamento deles numa quase que total idolatria, que desvia o nosso foco do essencial que é Deus e o destino eterno para o qual nós estamos já predestinados. Então, não é à toa que muita gente aí ao nosso redor vive insatisfeita, vive deprimida, apesar de ter os bens necessários. Não encontram um sentido maior para a vida, até desprezam e pisam os valores divinos em função de uma busca frenética de coisas temporais que sequer nós vamos poder levar após essa vida. Mas o objetivo da nossa reflexão de hoje não é levantar uma crítica a esse sistema falido que nos engana, nos ilude com uma atratividade fútil, mas o objetivo da mensagem é reorientar o nosso olhar para as verdadeiras riquezas que Jesus reservou para nós. São Paulo quer nos devolver o foco quando diz: anseio pelo conhecimento de Cristo e do seu poder, do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Essa é a sabedoria que nos ensina São Paulo. Ele mesmo, que não havia alcançado ainda essa meta de perfeição, nos aponta o caminho. Ele diz: consciente de não tê-la ainda conquistado, eu só procuro isso, prescindindo do passado, porque o passado ficou no passado. E atirando-me para o que resta para a frente, eu persigo o alvo rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Esse é o nosso futuro, esse é o nosso destino, meu irmão. Esse é o destino das nossas almas eternas. Deus sabe até que ao longo da nossa vida nessa terra nós cometemos erros, perdemos o foco, desviamos nosso olhar do essencial e talvez você até esteja vivendo essa realidade. Talvez você até tenha se apegado de tal forma às suas conquistas e riquezas que esteja pagando um alto preço e sentindo uma amargura, um vazio, porque nenhuma coisa nessa terra pode nos dar a plenitude da vida, porque esse é um atributo, essa é uma graça que somente Deus, esse é um vazio que somente Deus pode preencher em nossa vida. Vamos nos colocar agora diante da presença do Senhor e com a mais profunda sinceridade de nossas almas, vamos fazer a nossa oração. Senhor, que fostes generoso para conosco, aprovisionando de forma amorosa e terna
as nossas necessidades nessa vida. Perdoa-nos, Senhor, quando influenciados de forma perniciosa pelos apelos do mundo que nos rodeia, nós perdemos o foco e colocamos nossa confiança em bens temporais ou em recursos que se tornaram verdadeiros ídolos para as nossas almas. Que essa palavra de São Paulo, além de ser uma cura poderosa para os nossos corações, seja também uma revolucionária mudança de consciência, para que possamos assumir um novo estilo de vida, centrado na vossa graça e na vossa presença soberana em tudo o que nós somos e fazemos. Que todo o tempo que nos resta nessa vida seja verdadeiramente empenhado na persecução e conquista de bens eternos e transcendentais, preparando-nos para a vida após essa vida, para a qual estamos destinados e cujos bens e valores são eternos e que queremos começar a acumular sabiamente já aqui nesta vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.